Os irmãos emprestem mais uma vez as vossas mãos e estendam para cá, para nós estarmos entregando nas mãos do Senhor a vida do nosso pastor. Senhor Deus, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, a vida do pastor Jefferson, teu servo. Meu Senhor e meu Deus, e pedimos a ti que o Senhor continue a usá-lo nesta noite, Senhor, com aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele, que o Senhor já falou ao coração dele, que o Senhor dê a ele clareza, meu Pai amado, e destreza, Senhor, e unção do teu Espírito Santo, para que aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, ele venha ministrar, meu Pai amado, ao coração da tua igreja, Senhor. Usa-o, meu Pai amado, como o Senhor já tem usado, Senhor, com ousadia, com intrepidez, Senhor, para que o teu nome, Senhor, e somente o teu nome, continue a ser engrandecido e louvado, meu Pai amado, hoje e sempre. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Eu estava com uma mensagem preparada para agora, mas eu não vou pregá-la. Eu vou guardá-la para a semana que vem. É uma mensagem mais explosiva, mais intensa, vai cavocar bastante o texto bíblico. Então eu queria ministrar uma outra mensagem hoje para o coração de vocês, até questão de horário, essas coisas assim. Então eu quero trabalhar com vocês hoje à noite o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, 1, para a nossa meditação. Gênesis 1, 1. Para quem não sabe, fica depois da capa. Renatão. Gênesis 1, 1. Quero ler o verso 1, 2 e 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Só lembrando que dia 11 agora de novembro, uma segunda-feira, nós vamos ter um evento aberto para a cidade. E vamos ter aqui 3 palestrantes que vão estar ministrando, né? Tá aí, ó, para você, né? Dr. Pedro Lassance, oncologista, Paula Soares, esteticista, e Luciana Meyer, personal trainer. Vamos falar sobre a saúde, sobre o cuidado pessoal. Então, dia 11 vai ser numa segunda-feira, outubro rosa e novembro azul. E é aberto para toda a igreja. Tem um link de inscrição, né? Tem um linkzinho lá na rede social. Você procura lá, faça sua inscrição, para nós sabermos mais ou menos a quantidade de pessoa que virá nesta segunda-feira participar. Amém? Fique por dentro então. Domingo que vem, no culto da manhã, nós vamos estar aqui batizando nas águas, acho que aproximadamente de 10 a 11 pessoas. Então quem quiser participar do culto semana que vem, na manhã, 9h30 da manhã, vamos ter uma piscina montada aqui e vamos estar batizando as pessoas nas águas. E quero convidar vocês amanhã à noite para estar junto comigo aqui orando, 7h30 da noite. Amanhã estamos orando aqui, 7h30 da noite, e eu gostaria que bastante gente viesse dobrar os joelhos e chorar nesse lugar. Amém, meus irmãos? Está feito o convite para vocês. Gênesis 1, 1 e diante, diz assim o texto na minha tradução. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Irmãos, há muitas discussões, algumas harmoniosas e outras que distinguem a respeito de ciência e religião. A fé ou a religião, ela tenta explicar acontecimentos na vida humana através daquilo que nós chamamos de teologia, que é o estudo sobre Deus. Mas a ciência também, por sua vez, tenta explicar as questões da existência da raça humana, de tudo que existe, através do experimento que se fazem até onde a ciência conseguiu avançar.
tudo que a ciência prova como verdade, a Bíblia precisa harmonizar a explicação com ela. Mas também tudo que a Bíblia afirma categoricamente precisa ser um ponto de partida respeitado pela ciência. Porque tem muitas coisas que se chama de ciência e é algo que fala que é teoria. Uma coisa é teoria científica, outra coisa é ciência. O que eu quero dizer é que a ciência séria hoje, ela prova que a raça humana veio a partir de um casal criado em toda a terra. E aí apontamos para o livro de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, onde vai falar da história de Adão e Eva. É um assunto para uma outra hora. Então, através do livro de Gênesis, esse é um livro que documenta e afirma a ideia do criacionismo. Eu aprendi na escola que o homem veio do macaco, o evolucionismo. Até respondia lá. Mesmo quando eu não conhecia nada de Bíblia, eu achava estranho, mas aquela coisa, mas tudo bem, estou aprendendo. Então você respondia, meio sem sentido. E aí quando vai conversar com um cientista dessa linha, ele vai jogar as informações sobre milhões, bilhões de anos. Parece que eles falam milhões e bilhões, para você desistir de tentar criar um argumento contra aquilo que eles falam. Deus vela pela sua palavra. Esse dia atrás morreu um dos grandes cientistas da NASA, o brasileiro doutor Adalton Lourenço. Um homem fantasticamente usado na explicação científica do começo harmônico de como foi o planeta Terra. Ele dá as ideias no sentido físico e harmonioso com a teologia, fazendo um casamento perfeito, coerente, sensato das explicações daquilo da onde viemos ou como as coisas acontecem. Claro que existem muitas respostas a serem respondidas, porém quando não temos respostas, aprofundamos através da fé e entramos no campo chamado conjectura. O que é conjectura? Conjectura é falar o que não está escrito, mas o que possivelmente aconteceu dessa forma. Por isso usamos um setor da nossa mente que Deus criou chamado imaginação. A imaginação, ela viaja para as regiões aonde ainda os estudos físicos, científicos, neurológicos não conseguem explicar. Então a imaginação vai primeiro. E buscando através da imaginação, conseguimos criar uma estrada abstrata para construir a ideia de como as coisas são. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que creem, as pessoas devem crer que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, primeiro eu creio, Deus existe, pronto, é uma máxima. Depois você vai criar os colorários, a montagem de como é que Deus existe, como é Deus. Deus será que é um velho barbado, com a barba desse tamanho, parecendo Gandalf do filme Senhor dos Anéis? Será que Deus é um gordão sentado num trono com o seu cajado dando ordem? Será que é o Deus um cara bombadão lá no céu com uma zona atrás? E aí cada um tem a sua imaginação viajando, tentando definir o que é Deus. Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4 que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, ele não tem corpo físico, ele não tem desenho geométrico, ele não tem desenho estético, mas a Bíblia diz que ele é amor, que ele é paz, que ele é justo, que ele é santo, que ele é íntegro, que ele é reto, que ele é perfeito e outras coisas mais, a qual chamamos de atributos de Deus. Quando entramos em Gênesis capítulo 1, através desse pano de fundo que eu disse aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra têm um início, têm um princípio. Quanto tempo? Não dá para nortear. Podemos deduzir. Aí você pode jogar alguns mil anos,
você pode jogar milhões de anos, pode pôr bilhões, pode pôr trilhões, aí você viaja do jeito que você quiser. Mas a Bíblia está dizendo que Deus criou os céus e a terra. Houve um começo. Quando fala de céus, fala de galáxias, via lácteas, estrelas, planetas. E aí também, dentro do mundo místico, falamos sobre anjos, sobre comitivas angelicais que contribuem com Deus na administração de tudo aquilo que Ele criou. Mas a Bíblia diz também que Deus criou a terra. E aí a terra no sentido desse lugar que nós estamos aqui, o globo terrestre, aonde Ele colocou vida, aonde Ele colocou a sua presença, aonde Ele colocou o seu desejo e o seu sonho. Então Deus criou algo do sonho dele. Deus é um Deus que também tem sonhos. Você tem os seus sonhos, e Deus também tem os sonhos dele. E com os sonhos dele, Ele criou os céus e criou a terra. Mas, porém, todavia, quando entramos no versículo 2, na minha tradução diz assim: a terra, porém, estava. Mas no original vai dizer: a terra, porém, veio a ser, se tornou. Aí 4 coisas: sem forma, vazia, e havia trevas e abismo. Então, o versículo 1 é a perfeição da criação de Deus. O versículo 2 é a catástrofe da perfeição. Quando eu li o versículo 1 e o versículo 2, o Espírito Santo ministrou ao meu coração a seguinte palavra: se Deus teve os seus sonhos interrompidos por uma fatalidade, você também pode ter os seus sonhos interrompidos por fatalidades da vida. Tem muita coisa que você quer fazer e não dá certo. Tem muitos sonhos que você projetou e você não alcançou, porque algumas fatalidades aconteceram no meio do caminho. Todos nós somos assim. Tem muita coisa que você tenta, que você busca, que você corre atrás, e os resultados não é aquele desejado. Às vezes pode ser melhor do que o desejado, mas a maioria das vezes é pior do que aquilo que é desejado. Deus, da mesma maneira, Ele criou os céus, criou a terra. E se Deus é perfeito, então os céus eram perfeitos e a terra perfeita. Mas quando entramos no versículo 2, diz a Bíblia: a terra veio a ser sem forma, vazia, e havia trevas e também abismo. O que aconteceu com a terra? O que aconteceu com os sonhos de Deus? O que aconteceu com a criação de Deus? Que ela perdeu a forma, que ela se deslocou da realidade, daquilo que Deus desejava. O que aconteceu com o sonho de Deus, que por um momento e por um tempo foi interrompido? Há uma explicação científica e teológica que entre o versículo 1 da Bíblia e o versículo 2 existem alguns milhões de anos aí embutidos nisso. Há quem diga que antes do versículo 2 os dinossauros viveram no versículo 1, na terra perfeita de Deus. Claro que não é aquele T-Rex que comia carne, não. Os animais, é provado cientificamente hoje que eles eram herbívoros, não comiam um ao outro, não era um canibalismo hoje. Isso você vê no Jurassic Park, nos desenhos que você assiste aí. Miguel é apaixonado por isso. Mas, porém, todavia, há quem diga que eles se encaixavam no período de Gênesis 1:1. Mas o livro de Ezequiel e o livro de Isaías vai falar da queda da terça parte dos anjos de Deus. Existem mais de 6 trilhões de anjos. A revelação do Apocalipse vai dizer que João viu miríades de miríades, milhares de milhares, ou seja, milhares de grupos de milhares. Se você fizer uma conta mínima de 2 milhões, 2 milhões vezes 2 milhões dá 4 trilhões. Vamos macronizar isso daí, pode colocar 6 trilhões. Então, pelo menos, Deus criou 6 trilhões de anjos para manifestar a sua glória em toda a grandeza galaxial que Ele estabeleceu para a sua vontade e para a sua bondade. Mas Ezequiel e livro de Isaías vai falar que um desses seres, que Deus deu a liberdade do livre-arbítrio, que Deus deu a liberdade de escolha, porque Deus não é fantoche, não quer criar fantoches para que você fale: eu te amo, 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 eu te amo. Não,
Deus quer que você ame Ele, mas Ele não quer fazer você com somente a opção de amá-lo. Deus quer que você tenha a liberdade de amá-lo, mesmo havendo uma possibilidade de um outro caminho de não amá-lo. Isso chama-se liberdade. Pastor, mas Deus não é soberano? Sim, Ele é soberano. Ele é tão soberano que Ele te dá a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre o que serve e o que não serve, entre a paz e a guerra. Essa liberdade, Deus deseja que você opte em amá-lo, opte em buscá-lo, opte em desejá-lo. Mas Ele te dá a segunda opção, porque Ele não quer forçar você a amá-lo. Ele quer que você, de livre e espontânea vontade, decida, deseje amá-lo. É por isso que se você quiser, agora, você entra numa igreja como essa. Mas se você quiser agora, você pode ir para o bordel. Se você quiser agora, você pode ir para os botecos. Se você quiser agora, você pode ir para as orgias da vida. Se você quiser agora, você pode ir para as baladas da vida. Se você quiser agora, você pode ajudar pessoas. Se você quiser agora, você pode matar pessoas. Se você quiser agora, olha a liberdade que Deus deu. Mas a escolha é minha, é sua e é nossa. Por isso que estamos aqui hoje à noite, para tentar plantar um pouco de conscientização na palavra, para que você tenha habilidade e sabedoria de decidir os teus caminhos. Há quem diga que um anjo, a qual apelidamos ele na teologia de Lúcifer, a palavra Lúcifer não existe na Bíblia, anjo de luz, querubim ungido, que decidiu estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, e ele comercializou a sua vontade, a sua ideia, e conseguiu convencer, ludibriar a terça parte dos anjos de Deus. Talvez 1,5 trilhão ou 2 trilhões de anjos caiu na conversa dele. E a Bíblia relata, numa forma harmônica, que houve batalha no céu. Um assunto para uma outra hora, a gente pode falar sobre isso. Houve batalha. Lúcifer perde a batalha, é retirado das suas patentes celestiais. E a Bíblia diz, como o próprio Jesus disse, em livro do Apocalipse, que ele foi lançado do céu. Ele foi jogado do céu. Agora, aonde Deus o jogou? Já pensou você pegar 1 trilhão ou 2 trilhões de anjos na mão, com a mão de Deus, e jogar do céu? Aonde eles caíram? Eles caíram na terra. A ciência fala de uma chuva de meteoros. A Bíblia fala de uma chuva de demônios. E aí, versão jeffersoniana. Será que os anjos que caíram do céu não caíram de forma física, a tal forma que bateram contra a terra, criou uma sucção, e tudo que estava em cima foi para baixo, e tudo que estava embaixo foi para cima, onde houve um deslocamento orbital da terra, e todo o sistema solar da época foi destruído? Tudo foi subterrado, e as águas que estavam embaixo engoliu toda a terra. Pastor, o que aconteceu com a terra? E aí, versículo 2: e a terra, porém, veio a ser sem forma, vazia, havia trevas e também abismo. Deus não cria nada sem forma, Deus não cria nada vazio, Deus não cria nada de trevas, e Deus também não cria abismo. Tudo que Deus cria tem geometria, tudo que Deus cria tem beleza, tudo que Deus cria tem luz, tudo que Deus cria tem planificação. Mas quando você estuda o capítulo 2, o versículo 2, você vê uma terra caótica, destruída, uma terra feia, uma terra com os seus sonhos interrompidos, uma terra com o seu formato pedagógico interrompido, uma terra cujo coração de Deus estava nela, ela foi atrofiada, recuada, destruída. Talvez você entrou aqui e você está vivendo dessa mesma maneira. Você fez plano, você lutou, buscou a perfeição, e o que aconteceu com você foi o que aconteceu com a terra. E eu queria rapidamente explicar essas 4 coisas que aconteceu com a terra. Primeira coisa que aconteceu com a terra, com essa destruição total que houve: a terra ficou sem forma, perdeu o formato.
Tudo que Deus cria tem geometria. Ou é triângulo, ou é hexágono, ou é sextavado, ou é retangular, ou é redondo, ou é quadrado. Tudo que Deus cria tem uma geometria. Mas o versículo 2 vai dizer que a terra, porém, veio a ser sem forma. Ela perdeu o formato. A terra não tinha geometria. Se você perguntasse para a terra: terra, como você é? A terra olharia para ela e falaria: eu não sei. Eu não sei se eu sou redondo. Eu não sei se eu sou quadrado. Eu não sei se eu sou hexagonal. Eu não sei se eu sou sextavado. A própria terra não sabia responder quem ela era, porque ela perdeu a geometria. Talvez você entrou aqui hoje à noite e você está assim. Eu pergunto para você: quem é você? E você fala: eu não sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou mecânico, se eu sou pedreiro, se eu sou empresário, se eu sou empregado, se eu sou ateu, se eu sou à toa, se eu sou cristão, kardecista, shintoísta, budista. Eu não sei quem sou eu. Você não sabe definir a tua vida, porque você perdeu a geometria dela. Você não sabe olhar para você e definir quem você é. A terra passou por isso, por causa de uma fatalidade, por causa de uma pancada inesperada. Ela se desorbitou e ela perdeu a geometria de tal forma que ela não sabia explicar para ela mesma quem era ela. Talvez você entrou aqui hoje e você não sabe dizer quem é você. Quem é você? Ah, eu sou uma larvinha. Não, sei lá, eu vim do macaco. Não sei, eu fui criado. Eu sou um acidente de percurso, né? Eu sou, desculpa a palavra, um estourar de camisinha de uma relação sexual entre meu pai e minha mãe. Não, eu sou um planejamento familiar. Você não consegue definir quem você é. Pastor, eu estou desta forma, eu estou desse jeito. Parabéns, você está igual à terra, não sabe se definir. Mas calma, a pregação ainda não terminou. Talvez você entrou aqui hoje e você não consegue se definir. Pastor, por que o senhor fala que eu não consigo me definir? Porque você tomou uma pancada na vida tão forte que retirou você de uma posição que Deus te colocou. Quando você é deslocado do lugar que o Criador te colocou, você perde o formato de quem você é. E você não sabe se autodefinir. Você até tenta filosofar algumas coisas, mas não é suficiente para convencer quem te ouve, e não é suficiente para convencer você mesmo. Você se torna um perdido em si. Então a primeira coisa que acontece com a terra: ela fica sem forma. Ela perde a geometria. Ela perde o desenho de propósito. Talvez você entrou aqui hoje à noite e você perdeu o desenho de propósito. Você não sabe de onde você vem, para onde você vai. Você está só vivendo a vida, esperando chegar aos 70 ou 80 e morrer de morte matada, morte mutida, morte morrida, infarto, derrame, diabetes, né? Alguma coisa desse tipo. E sabe lá Deus, você vai capotadamente vivendo a vida. A terra estava assim. Segunda lição do que aconteceu com a terra: a terra estava vazia. Deus não cria nada vazio. Tudo que Deus cria tem vida. Tudo que Deus cria se movimenta. Tudo que Deus cria se move. Tudo que Deus cria, ela é cheia de alguma coisa. Mas a Bíblia diz que a terra veio ser vazio. Se você perguntasse: terra, o que tem dentro de você? A terra: eu não sei. Terra, qual é a sua expectativa de futuro? Fala: eu não tenho expectativa de futuro. Eu estou deslocado. Uma terra vazia é uma terra sem objetivo. Uma terra vazia é uma terra sem futuro. Uma terra vazia é uma terra que não vive. É uma terra que vegeta. Talvez você entrou aqui hoje à noite e você está também dessa segunda forma. Você está oco por dentro. Você não tem vida por dentro. Você não tem sonhos por dentro. Você não tem objetivos por dentro. Você está tocando a vida assim sucessivamente, parecendo aquela raposinha do manda-chuva, a hieninha, que eu falo várias vezes dela aqui, do desenho, coisa do meu tempo, onde diz: ó céus, ó vida, ó azar. Pastor, e você vai fazer amanhã? Não sei, se eu viver amanhã, eu vou viver mais um dia.
E aí depois de amanhã, se eu for digno de ver terça-feira, eu capoto para terça e respiro a terça. Mas se eu viver a quarta-feira, eu capoto na vida e vivo a quarta-feira. E a sua vida perde a objetividade, porque você se torna vazio por dentro, você se torna oco por dentro. Quantos jovens, né? Esse dia atrás um jovem de 17 anos de idade tirou a vida. Sabe por que tirou a vida? Porque dentro dele estava oco. Um garoto preparado para voar na vida, olha para dentro de si e não acha nada. E talvez tem gente aqui assim, que você sorri para as pessoas, cumprimenta ela, mas você está oco. Não há sonhos mais em você, não há mais objetivo. Você não tem prazer de ir num shopping, não tem alegria de ir para uma praia, não quer saber mais de pescar, não tem prazer em comprar um carrinho novo, não consegue mais comprar uma roupa boa, usa qualquer roupa e anda largado, e pega a roupa do vereador, Idegar Fusinelli, lembra disso, Renato? A roupa está esticada, assim, até dança aqui mesmo, né? E você vai tocando a vida, não quer estudar mais, não quer aprender coisa nova, não quer avançar, não quer ir além. Quantas pessoas aprenderam a viver depois dos 60 anos de idade? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo enchesse as pessoas, os velhos teriam sonhos. Não é que o velho dorme e diz, sonhei. Não, não é isso não. É expectativa de futuro. É vontade de ir mais longe. A terra ficou sem vida. Ficou vazia. Porque foi tão forte a pancada que ela recebeu, que a desorbitação dela tirou a vida dentro dela. Talvez você entrou aqui e você perdeu a vida por causa de uma traição, por causa de uma mágoa, porque você descobriu alguma coisa que não era para você ter descobrido, ou descobriu e você não soube lidar com isso. Talvez você perdeu a vida porque você foi traído por alguém, ou talvez você perdeu a vida porque você traiu alguém e você não se perdoa por isso. Talvez você está vazio por alguma catástrofe da realidade, uma grande decepção que bateu no seu coração e sugou essa vida a tal ponto que você olha para você e você é uma casca de uma árvore morta, oca, sem planejamento nenhum para a tua história. Talvez você entrou aqui e você está assim. A terra estava assim. A terra estava vazia. Pastor, eu estou vazio. Calma, a pregação não terminou ainda. Terceira coisa que aconteceu com a terra. Primeiro, a terra perdeu a forma, a geometria. Segundo, a terra estava vazia, sem sonhos. Terceiro, a terra havia trevas. O que é trevas? É uma profunda escuridão. Trevas é a interrupção da sua visão. É quando você não enxerga mais saída. Trevas é quando você está dormindo 2 horas da manhã na sua casa e você não vê um ponto de luz, né? Você até brincava, né? Você abria o olho, fechava o olho, parece que era a mesma coisa. Aí você procurava um interruptorzinho na parede, né? Que parecia que tinha uma luminosidade, né? E quando você ia no banheiro, você já ia pelo senso comum ali, andando ali, e daqui a pouquinho você batia o dedinho no canto da cama, e aí você gritava glória a Deus e aleluia, louvado seja o Senhor. É assim? Claro que é. As trevas interrompem o seu ponto de visão, e você não consegue ver nada na sua frente, nada externo, nada além. Deus não criou a terra para viver em trevas. Deus não criou você para viver na escuridão. Deus não criou você para viver fechado num quarto escuro, sem ter visão daquilo que você deseja para a sua vida. É quase harmônico com o vazio de dentro. As trevas é o vazio de forma, o vazio é o vazio de dentro. O versículo 2 diz que a terra estava vazia,
por dentro, e que você olhasse por fora, a terra também estava vazia, tão vazia que durante a noite não tinha sol, não tinha lua e não tinha estrelas. Deus vai criar isso quando Ele reforma a terra no quarto dia, mas até então a terra não tinha uma luminosidade de direção, ou seja, a terra em trevas quando a terra olha para ela e ela não sabe se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda, se ela vai para frente, se ela vai para trás, se ela vai para cima, se ela vai para baixo. Então ela fica parada, sem saber o que decidir. A terra, se você perguntasse para ela: terra, por que você está em trevas? Talvez ela responderia: porque eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu não sei se eu vou para a direita, não sei se eu vou para a esquerda, ou para frente, para trás, para cima, para baixo. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Isso é sinal de que a terra estava em trevas. Talvez você entrou aqui hoje à noite e você está assim: você não sabe o que fazer para sair dessa situação, para sair desse buraco, para sair dessa cisterna, para sair dessa dificuldade, para sair desse marasmo. Você não sabe se você vai para a direita, esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Você não consegue decidir nada para a tua vida, porque você está em trevas. Pastor, eu estou assim. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu na sua vida que bateu muito forte contra você e tirou a luminosidade das direções que você tinha para a sua vida. Eu preguei em Americana alguns anos atrás, num retiro de jovens, e eu preguei sobre sonhos. 1 Samuel capítulo 1, sobre o sonho de Ana. Terminaram a ministração, uma moça me procurou e ela falou: pastor, eu fui muito tocado pela sua palavra, e fazem 2 anos que eu não falo em línguas, fazem 2 anos que eu não sinto a presença de Deus, fazem 2 anos que eu não tenho mais a alegria de viver. E aí a pergunta que não quer calar, que eu liberei para ela, falou: o que aconteceu com você? E ela falou: eu fui estuprada pelo meu padrasto. E de lá então, o meu coração se fechou, gelou, e eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu só vim desse retiro porque uma amiga minha foi me pegar em casa. Eu vim sem querer vir. Eu falei: vamos curar isso agora. Ela falou: como? E aí eu não respondi, só falei: me dá as suas mãos. Peguei as 2 mãos dela. E eu falei: o que você vai fazer, pastor? Eu falei: você vai fazer, não sou eu. Você vai perdoar o seu padrasto. Aí ela despencou a chorar. Não, eu não vou, eu quero matar ele. Eu falei: vai, você vai, sim, você vai. Você vai arrancar esse veneno de dentro de você. Vamos lá, Senhor Jesus, era Senhor Jesus, aquela cara assim. Nesta manhã, eu perdoo. Ela: não, fala: solta, eu perdoo. Fala o nome dele, fala o nome dele, fulano e tal. Gente, por Deus do céu, quando ela falou o nome do padrasto, na hora, o semblante dela mudou. É como que ela falou o nome, parece que o veneno do coração saiu junto. E ela chorou. Eu peguei e dei um abraço paterno nela. Eu falei: agora você está liberta no nome de Jesus. Mas chorou de molhar minha lateral da roupa. E quando terminou a oração, o semblante dela estava bem. Ela me agradeceu. Eu fui almoçar, ela também. E eu fiquei olhando ela de longe. E eu vi que ela estava feliz, conversando com as amigas assim, né? Sabe, mulher gesticulativa. Vocês mulheres, né? E aí eu terminei, agradeci o Marcelo, que tinha me chamado. Falei: Marcelo, vou embora, tá bom. E quando eu fui pro meu carro, ela: pastor, espera aí. E ela correu lá, me deu um abraço: obrigado, eu tô bem, eu me sinto leve, melhor, né? Então eu brinquei com ela, falei: você não perdeu o peso é o mesmo, você está leve de alma, você não emagreceu não. E eu saí daquele lugar, e a menina foi liberta naquele momento daquela dor. E eu falei: se acontecer de novo, você documenta isso de novo. Então ela perdeu a direção, porque a fatalidade de um abuso sexual fechou o coração e colocou ela dentro de um casulo de trevas, que ela não sabia mais o que fazer com a sua vida. Mas 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual foi a injustiça que você fez, ou qual a injustiça que cometeram contra você? Põe para fora, fala, libera,
para que essa escuridão saia de dentro de você. A terra estava em trevas. Talvez a terra estava magoada com a pancada que ela recebeu por uma fatalidade. Talvez você entrou aqui e a sua vida foi desorbitada e você perdeu a direção da vida e você não sabe para onde você vai. Qualquer canto, os 6 lados que você olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 6 lados que você olha, você só vê escuridão. Quando há um ponto de luminosidade, você ainda se direciona para ele, mas você não vê uma luz no fim do túnel. Você nem sabe se existe saída nesse túnel. Por quê? Porque alguma coisa forte bateu contra você. A terra estava assim. Mas calma, a pregação ainda não terminou. Quarta coisa que aconteceu com a terra. A Bíblia diz que havia abismo. É assim que está na sua narrativa bíblica. Abismo. O que é abismo? Abismo é um buraco profundo, aonde a queda é longa. Abismo é um buraco profundo, aonde a queda você não vê o fim. Por isso que as trevas estavam no rosto do abismo, porque era tão profundo o abismo que você não via o chão dele. Então a escuridão era o rosto do abismo. Ou seja, abismo é um buraco em direção para baixo. Talvez você entrou aqui e você tem um abismo dentro de você, um buraco que não tem fim, uma ruptura tão profunda que você não vê o fim, aonde isso vai dar. A terra estava assim. Deus criou a terra plana, harmônica. Deus criou a terra bela, mas o abismo mostrou e revelou uma anomalia na terra, de tal forma que isso mudou a estética dela, por causa dessa pancada que ela recebeu. Abismo é como se considerasse o fim da linha, o fim da história, o fim das coisas. E aí eu aplico sobre a tua vida. Talvez você entrou aqui hoje e você acha que é o fim da sua história, que é o fim da vida, e que não tem mais nada novo que Deus pode fazer com você. Tem pessoas que estão aqui e elas não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa nova na vida delas. Então elas se recuam na sua insignificância e fica vivendo a vida, aquela vidinha, e tudo que você tem, você coloca a palavra inha no final. Carrinho, vidinha, faculdadezinha, vou casar com uma mulherzinha e um homenzinho, né? Aí você pode até harmonizar, tortinho, e você vai tocando a vida no inho, porque você perde a autoestima, você perde o domínio de si, você vive uma baixa autoestima, você para de se amar, e você acha que as coisas boas não são feitas para você. Você até desconfia quando as coisas boas batem na tua porta. Você até tem medo quando as coisas boas e fáceis começam a tentar cercar a tua vida. Você desconfia demais, porque à tua volta o mundo é tão negro, tão difícil, que você parou de acreditar que a felicidade foi feita para você. A terra estava assim, sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí a Bíblia vai dizer, quando termina a face do abismo, na tua Bíblia, depois da palavra abismo, tem o que, irmãos? Um ponto final? Não, né? Não. Depois da palavra abismo, tem uma vírgula. Temos professores aqui de português. O que é vírgula? A vírgula é uma pausa. A vírgula é um descanso de fala. A vírgula não indica fim. A vírgula indica, deixa eu respirar, porque eu vou continuar.
Quando a palavra abismo aparece na Bíblia, Deus poderia dizer para Moisés: Moisés, coloque um ponto final. Não. Sabe o que Deus estava querendo dizer em não permitir um ponto final no abismo? Deus estava querendo dizer que a terra não teria um ponto final no sem forma, a terra não teria um ponto final no vazio, a terra não teria um ponto final em trevas, e a terra não teria um ponto final no abismo. Ela passou por trevas, passou por abismo, passou por vazio e passou pelo sem forma, mas essa não seria o fim da terra. Aí eu aplico sobre a tua vida não tem um fim no vazio, a tua vida não tem um fim no sem forma, a tua vida não tem fim em trevas, e a tua vida não terá fim no abismo. Deus só está dando um tempo, uma pausa, para continuar e recomeçar algo novo na tua vida. Abismo, vírgula, e o Espírito de Deus, Merak e Rebeque, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, se Deus desistiu da terra, por que o Espírito Santo vai ficar lá no meio dela? Se Deus desistiu da terra, por que Deus falou: Espírito Santo, segura os cacos da terra num lugar chamado nada? Aí eu aplico sobre a tua vida. Se Deus não tem mais nada com você, por que você ainda está respirando? Se Deus desistiu da sua vida, por que Deus conserva o Espírito dele dentro de você? Se Deus abandonou você, se Deus jogou você na lata do lixo, se Deus tem raiva de você, se Deus não quer mais saber de você, por que você ainda usa o ar que Ele criou e que você respira? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Sabe o que é pairar? A ideia de pairar é como se fosse uma galinha em cima dos ovos, esperando e aquecendo os ovos para chocar sobre nova vida que vai nascer debaixo daqueles ovos. Então o que o Espírito Santo estava fazendo sobre a face das águas? Segurando os pedaços da terra, porque Deus ia começar uma nova história com ela. Sabe o que Deus está fazendo com você? Cuidando dos pedaços da tua vida. Tem pessoas que estão aqui e ela está um caco. Tem pessoas aqui que estão cheias de depressão, crise, ansiedade e estresse. Tem gente aqui quebrado financeiramente. Tem gente aqui endividado. Tem pessoas aqui com o casamento destruído. Tem pessoas aqui que perdeu o domínio dos filhos e os filhos estão desandando. Tem pessoas aqui abandonadas pelo marido. Tem pessoas aqui que a esposa não quer mais saber dela. Tem pessoas aqui desempregadas. Tem empresários aqui que estão fechando negativo, no vermelho. E sabe o que Deus está dizendo? Eu estou segurando os pedaços da sua vida, porque eu vou começar a manifestar algo novo em você. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, segurava os pedaços da terra que estavam submersos sobre as águas, preparando ela numa vírgula, numa pausa, porque Deus agora iria abrir a boca dele. E quando Deus abre a boca, eu encerro dizendo, versículo 3: disse Deus. Deus agora vai começar a falar com os cacos. Deus vai começar a falar com os pedaços. Deus vai começar a falar com o vazio, com as trevas, com o abismo, com o sem forma. Deus vai falar com os restos dos seus sonhos que foi destruído. Eu penso que depois da vírgula, Deus fala, fica olhando. Talvez os anjos perguntam para Deus: Deus, o Senhor desistiu da terra? Deus falou: não, deixa ela lá, eu vou respirar. Somente uma pausa. Eu vou
recomeçar algo com a terra. Versículo 3. Deus vai abrir a sua boca e Ele vai dizer: haja luz. Não era a luz da CPFL e não era o sol, porque o sol Ele cria no quarto dia. Quando Ele fala haja luz, o próprio brilho da glória de Deus foca na terra. É como se Deus estivesse dizendo: agora eu escolhi a terra para começar a movimentar o meu poder nela. Terra, que haja luz em você. Um clarão no espaço se movimenta e foca na terra, onde toda a atenção angelical olha para a terra e começa a assistir o processo de Deus começando a reformar a vida daquela terra. Eu quero profetizar hoje à noite que Deus está começando a abrir a boca dele, olhando para você, e está dizendo que haja luz na tua vida, e a glória de Deus vai começar a brilhar sobre a tua vida, e toda a galáxia, Via Lácteas, ou os anjos vão começar a olhar para você e vão assistir o teu progresso, o teu conserto, a tua ascensão, a tua ressurreição, o teu renovo, a tua nova história, o teu novo ciclo. Deus não desistiu de você. Eu sei que a vida está passando. Eu sei que vocês, muitas vezes, você pensa que tem muita coisa atrasada na sua vida. Às vezes eu paro para pensar em casa, eu falo: meu Deus, parece que tem tanta coisa atrasada na minha vida. Eu era para ter cansado tantas coisas, a igreja era para ter crescido um pouco mais, o meu carro era para ser melhor, eu já era para estar morando na minha casa própria. Eu fico pensando: Deus, parece que está tudo atrasado na minha vida. E quando eu oro para Ele, entra uma paz no meu coração, e Ele responde: da tua vida cuido eu. Talvez você entrou aqui hoje e você está vazio, sem forma, está em trevas e está em abismo. Mas o Senhor hoje não colocou um ponto final sobre a tua vida, mas uma vírgula. Deus respirou, inspirou para liberar uma palavra forte. Quando você quer falar forte com alguém, você quando você vai xingar alguém, Deus vai xingar. Não, Deus não xinga, não sai a palavra torpe. Haja luz, e a glória de Deus brilha em direção à terra. A glória de Deus vai começar a brilhar na tua direção a partir de hoje. Eu quero profetizar que essa semana vai ser diferente na tua vida. Quando a luz ilumina a terra, as trevas somem, o abismo tem fundo. O que é sem forma fica ali definido de uma forma ainda estranha, mas já tem um tipo de geometria. E um vazio que existia na terra já começa a ter um ponto de partida de um renascimento de um novo tempo. Talvez você não vai sair daqui perfeito, você não vai sair daqui 100%, mas você vai sair daqui crendo que o teu futuro será abençoado, que a tua história Deus vai cuidar, que Deus tem coisas para realizar através de você, que você ainda está de pé, que você ainda vive, porque Deus ainda não desistiu dos planos dele que ele tem para a tua história. Aleluia.